Olá, povo santo de Deus, uma boa noite a todos, vocês que estão entrando, vocês que toparam ficar acordado mais um tempo. Vamos ver se eu arrumo essa câmera aqui um pouco, parece que ela está bem descoisada, né? Espera aí, minha gente, vai dar certo, ó. Pronto, acho que assim ficou um pouco melhor, né? Então agradeço a todos vocês que ficaram acordados, estão acordados até este momento e acredito eu que fazem uma melhor escolha, né? Desliga a televisão e vamos ouvir a reflexão a partir do Papa Francisco. Neste mês mariano, toda quarta-feira, às 10h30 da noite, às 22h30, eu vou estar falando com vocês sobre a reflexão do Papa Francisco do dia. Toda quarta-feira o Papa Francisco ele faz uma catequese. Essa catequese que ele está fazendo agora é sobre a oração. Então, vamos fazer uma meditação, né? A partir da catequese do Santo Padre, o Papa Francisco. Quem sabe isso que nós fazemos aqui no mês mariano, ele possa se estender a todos os outros meses também, não é? Vai ser uma grande graça de Deus, se assim nós pudermos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa nos ajudar para que nós tenhamos o discernimento certo das coisas corretas, segundo a reta vontade que Deus tem para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo Santo, dá para ouvir bem? Eu coloquei o áudio porque algumas pessoas estavam reclamando do som, então eu queria ver com vocês se vocês conseguem ouvir bem com o fone que eu estou utilizando, por causa do microfone que ele tem. Se não estiver ouvindo bem, me falem que eu vou depois mudar, tá bom? Então vamos dar boa noite aqui já vamos começar lá em cima. Cristina Rodrigues, boa noite Cristina, Deus abençoe. Boa noite Tereza Godinho, Deus abençoe também. A Sandra Rodrigues, boa noite Sandra, Deus abençoe muito, muito, muito. O Enzo Duarte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Imaculada. Maria Lúcia, boa noite Maria. A Elice Maria, boa noite, Padre, sua bênção, Deus abençoe Elice. Boa noite, Neizelane. O Enzo está dizendo que o áudio tá bom, a Sandra diz que tá ótimo, fico feliz. Elma, grande Elma, saudades Elma. A Elma é uma grande amiga e ela some. Como ela fica sumida, a Elma, tá bom? Deus abençoe. Então, minha gente, toda quarta-feira o Papa Francisco ele escreve uma catequese, tá? Eles usam outros nomes porque catequese é um nome assim muito aportuguesado, né? Catequese é um nome utilizado para nós. Lá eles vão chamar de conferência, entre outros nomes que eles têm também para esse momento. Então hoje o Papa escreveu sobre a oração cristã. Funciona assim, eu faço a leitura e vou fazendo pequenos comentários a partir da leitura, tá bom? O objetivo é que nós tenhamos um momento não muito longo, né, com a catequese e que vocês possam dormir com a palavra de Deus e com a palavra do Santo Padre, o Papa Francisco. Ele vai dizer: queridos irmãos e irmãs, hoje damos o segundo passo no caminho dos catecismos na oração, que começou semana passada. De fato, desde semana passada, o Papa Francisco ele vem falando sobre a oração. Uma necessidade da igreja, uma grande necessidade da igreja. Então ele vai dizer: a oração pertence a todos, aos homens de todas as religiões, e provavelmente também àqueles que não professam nenhuma. A oração nasce no segredo de nós mesmos, naquele lugar interior que os autores espirituais muitas vezes chamam de coração. Orar, portanto, em nós não é algo periférico. Não é algumas de nossas faculdades secundárias e marginais, mas é o mistério mais íntimo de nós mesmos. É esse mistério que reza. As emoções rezam, mas não se pode dizer que a oração é apenas emoção. A inteligência reza, mas rezar não é apenas um ato intelectual. O corpo reza, mas pode-se falar com Deus mesmo na deficiência mais grave. É, portanto, todo homem que reza. Se ele reza,
seu coração. Então quero começar fazendo aqui com vocês essa reflexão da primeira parte, né, sobre o todo que é a pessoa. Eu não posso dizer, por exemplo, que esse dedo é o Vilmar. Esse dedo, ele é algo que compõe o Vilmar. Eu não posso dizer que somente os olhos é o Vilmar. Os olhos compõem aquilo que nós falamos que é o Padre Vilmar. Logo, quando eu estou rezando, é uma ação completa e não uma ação que ele vai chamar de periférica. Não é uma parte de mim que reza, é uma parte toda que reza. A oração vai muito além do meu jeito de ser ou do meu jeito de falar. A oração é aquilo que vai perpassar, de fato, o que eu sou. Por isso a oração ela vai transcender. Eu acho muito bonito no Papa Francisco, quando ele coloca aqui, ele vai citar, né, que todas as religiões, todas as profissões de fé, eles têm um modelo de oração. A oração pertence a todos. Por quê? A oração, ela não é uma... Esse óculos está coisando o negócio, gente, vê se consigo ficar assim aqui. A oração, ele não é um privilégio porque eu sou católico, porque você é católico e católica. Não, não é um privilégio nosso. A oração é a forma mais simples que a pessoa pode chegar até Deus. Não dá não, gente. Fica ardendo tudo às vezes. Então a oração é a forma mais simples que nós podemos chegar até Deus. Eu não posso, minha gente, dizer que por eu ser católico, o protestante não tem direito à oração. Tá certo que talvez a via e o caminho que eles vão utilizar é outro, e penso eu que muito mais complicado por vezes, né? Por causa da falta das mediações diretas que tem. Agora, o budista, ele tem um modelo dele, talvez na oração dele, do jeito dele, ele consegue encontrar Deus. Depois Deus vai revelando a verdade no coração dele. O corpo reza, mas nós podemos falar com Deus, até mesmo a deficiência mais grave, né? Papa Francisco vai dizer. Ele continua dizendo: a oração é um impulso, é uma invocação que vai além de nós mesmos. Algo que nasce nas profundezas da nossa pessoa e estende a mão, porque sente a nostalgia de um encontro. Essa nostalgia que é mais do que uma necessidade, mais do que uma necessidade, é um caminho. A oração é a voz de um eu, tateando, tateando, tateando. Eu amo o Papa Francisco com essa forma dele expressar. Ele escreve do jeito que ele está pensando, né? Acho que eu consigo me adaptar um pouco com ele. Então ele vai dizer, a oração é uma voz desse eu, tateando, 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 em busca de um você. O encontro que eu e o você não pode ser feito com calculadoras. É um encontro humano e muitas vezes vamos agarrar para encontrar o você que esse meu eu está procurando. Gente, é bonito demais da conta, minha Nossa Senhora. O Papa Francisco ele envolve um pouco de uma leitura filosófica. Aqui, para quem gosta muito de filosofia, tem o Levinas, ou para alguns Levinas, como ele trabalha bem a questão do eu, do tu, do outro, né? Mas eu gosto muito quando ele vai dizer assim, essa nostalgia, a oração é o impulso de uma nostalgia. Para o italiano, ele tem uma certa dificuldade de usar a palavra saudade como nós utilizamos. Dizem que é uma das 7 palavras mais difíceis do mundo de traduzir, é a palavra saudade. Nós podemos mudar aqui então essa palavra nostalgia pela saudade que nós entendemos, né? O que é oração? É a saudade do meu eu que tem que encontrar com Deus. É o meu eu que quer encontrar com o outro. Mas Deus é sempre o caminho e Deus é a minha performance da fé, performance de fé, ela está adaptada e ela deve ser adaptada ao jeito de Deus. Então eu acho isso muito bonito, como o Papa Francisco ele consegue colocar as palavras tão bem, né? Eu acho que isso aqui você pode dormir com isso, olha. É um encontro entre eu e o você ele coloca maiúsculo, né? Então poderia ser o eu e o tu, porque aqui é uma tradução, então talvez seria o tu. Não pode ser feita com calculadoras, quer dizer,
Minha gente, esse vínculo da oração que me une a Deus, ele ultrapassa tudo aquilo que é a lógica humana. Ele perpassa pela lógica humana, ele perpassa, quer dizer, ele passa além da lógica humana, mas ele entra na lógica divina. O Papa continua dizendo: a oração cristã, por outro lado, vem de uma relação. O você não foi envolto em mistério, mas entrou em relacionamento conosco. O cristianismo é a religião que celebra continuamente a manifestação de Deus, ou seja, a sua epifania. Gente, grita isso para o mundo. Grita para o mundo. A nossa oração, a oração do cristão, primeiro o Papa ele fala do eu, do tu, do você, relacionando todos aqueles que podem ter o aparato, a proximidade com a oração. Mas agora ele está falando diretamente da oração cristã. E ele vai dizer que a oração cristã não é simplesmente um eu e um tu. A oração cristã ele vem de uma revelação. É uma revelação que envolve totalmente o mistério, mas o mistério que já nos encontrou. Tá? Ele vai dizer, o cristianismo é a religião que celebra continuamente a manifestação de Deus. Grita isso para o mundo. A nossa fé manifesta. A nossa fé é uma contínua manifestação de Deus na nossa vida. Continua ele dizendo, as primeiras festas litúrgicas do ano litúrgico são a celebração deste Deus que não permanece escondido, mas que oferece sua amizade aos homens. Deus revela a sua glória na pobreza de Belém, na contemplação dos magos, no batismo no Jordão, no prodígio do casamento de Caná. O Evangelho de João conclui com uma declaração concisa, o grande hino do prólogo. Deus nunca ouviu. O Filho não nascido, que está no seio do Pai, o revelou. Belo demais. Foi Jesus que nos revelou Deus. E ele continua dizendo, o Santo Padre e o Papa Francisco, ele vai dizer assim. Vamos voltar aqui. A oração do cristão entra nessa relação com Deus, com o rosto terno, que não quer incitar qualquer medo aos homens. Esta é a primeira característica da oração cristã. Qual é a primeira característica? Deus que mostra e que revela o seu rosto. Meu irmão e minha irmã, em Jesus, Deus revela o seu rosto. Em Jesus, a nossa humanidade, que é incapaz de ver um espírito puro, que é Deus, conseguimos enxergar Deus em Jesus Cristo, porque Jesus é o próprio Deus. Ele continua, se os homens sempre foram acostumados a se aproximar de Deus, um pouco intimidados, um pouco assustados com esse mistério fascinante e terrível, se tivessem se acostumado a venerá-lo com uma atitude servil, semelhante a de um sujeito que não quer desrespeitar seu Senhor, os cristãos se voltam para ele, voltariam para ele, de forma temerária, chamá-lo de forma confiante pelo nome de Pai. Na verdade, Jesus usa a palavra Pai. Vamos continuar lendo. O cristianismo baniu todas as relações feudais de ligação com Deus. Na herança de nossa fé, não há expressão como subdivisão, escravidão, vassalo, mas palavras como aliança, amizade, promessa, comunhão, proximidade. Gente, esse papo é maravilhoso. Veja só, aqui ele mostra muito bem que o cristianismo, diferente do que se vivia antes, ele muda a relação do homem com Deus. Porque o homem com Deus ele era visto como aquele que era abaixo, que era somente o escravo, que era o vassalo. E agora mostra que o homem com Deus ele tem uma intimidade de aliança, de amizade, de promessa, de comunhão, de proximidade. Em seu longo discurso de despedida aos discípulos, Jesus diz assim: eu não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu mestre faz. Mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu fiz conhecido para vocês. Você não me escolheu, mas eu escolhi você. E eu fiz você para que você venha a dar frutos, e seus frutos permaneçam. Porque tudo que você pede do Pai em meu nome, Ele vai te conceder. E ele continua dizendo:
mas este é um cheque em branco. Tudo que pede ao meu Pai, em meu nome, eu garanto a você. E realmente, o Papa Francisco vai colocar isso porque todo pedido tem que ser anexado com aquela palavra, que seja da vossa vontade. Pois bem, minha gente, ele vai dizer assim: vamos todos rezar assim, entretanto, no mistério da aliança, para nos colocar em oração nos braços misericordiosos de Deus. Sentir-se envolvido nesse mistério de felicidade que é a vida trinitária, sentir-se como convidados que não mereciam tanta honra. Na oração, de fato, nós somos esses convidados, porque nós não convidamos Deus a rezar com a gente. Deus está aí em nosso meio. É Deus que nos convida o tempo todo e o momento a gente aceita. E quando eu aceito esta oração, quando eu aceito rezar e ficar com Deus, então eu estou dizendo que eu sou um convidado que não merecia essa honra. Né? Repetir a Deus no espanto do coração: é possível que você conheça apenas o amor? Deus não conhece o ódio. Deus é até odiado, mas ele não conhece o ódio. Ele só conhece o amor. Este é o Deus a quem rezamos. Este é o núcleo brilhante de cada oração cristã. O Deus do amor. Nosso Pai, que nos espera e nos acompanha. Amém. Temos aqui então essa belíssima catequese do Papa Francisco falando sobre oração e nos mostrando que a nossa oração ela foge da lógica humana e ela entra na lógica de Deus. A Iracema mandando boa noite, a Marla mandando boa noite, que Leonice Deus abençoe, Rosângela Deus abençoe, Leonita Barbosa, Leonita, fiquei esperando você para participar, Leonita, vamos lá, do EGC, foi maravilhoso, acabou agora há pouco, eu só virei o estúdio, né? Porque o estúdio aqui é o escritório que eu fico, então só virei o estúdio para dar continuidade aqui nesse nosso momento. A Nesilane dizendo que o Papa Francisco é demais, eu concordo contigo, Nesilane. Tereza Godinho responde amém. Pois bem, minha gente, agora o padre vai rezar a missa, porque hoje eu não rezei a missa ainda, fiquei acompanhando parte da missa com o pessoal lá na capela Nossa Senhora de Fátima, percebi que foi uma missa belíssima, agora eu vou rezar a missa, vou rezar a minha liturgia das horas, vou rezar o meu terço, despeço com vocês, pedindo para que vocês também façam um belo caminho de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Beata Chiara Lute, Nossa Senhora de Fátima e a Beata Chiara Lute, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, reza, reza.